Capítulo 3. Entabula-se uma conversa que poderá custar caro a Phileas Fogg. Phileas Fogg deixara sua casa de Savile Row às 11h30 e, após pisar 575 vezes com o pé direito à frente do esquerdo e 576 vezes com o esquerdo à frente do direito, chegou ao Reform Club, um prédio espaçoso erguido na Pall Mall, cuja construção não custou menos de 3 milhões. Phileas Fogg dirigiu-se imediatamente ao refeitório, cujas 9 janelas davam para um belo jardim com as árvores já douradas pelo outono. Ali, ocupou seu lugar à mesa de sempre, arrumada especialmente para ele. Seu almoço compunha-se de uma entrada, um peixe cozido acompanhado de um reading sauce, de primeira linha, um rosbife cor de sangue temperado com mushroom, um empadão recheado com talo de ruibarbo e groselhas verdes, e um pedaço de Chester. Tudo entremeado por algumas xícaras do excelente chá especialmente colhido para as copas do Reform Club. Ao 12h47, esse gentleman se levantou da mesa e se dirigiu ao grande salão, aposento suntuoso, decorado com quadros exuberantes emoldurados. Ali, um criado entregou-lhe o Times, intacto, cujo laborioso desfolhamento Phileas Fogg realizou com a mão segura de quem era afeito àquela operação. A leitura do jornal ocupou Phileas Fogg até as 3h45 e a do Standard, que lhe sucedeu, até o jantar. Essa refeição deu-se nas mesmas condições que o almoço, com o acréscimo de um Royal British Sauce. Às 5h40, o gentleman reapareceu no grande salão e mergulhou na leitura do Morning Chronicle. Meia hora mais tarde, outros membros do Reform Club entravam no recinto e se aproximavam da lareira, onde ardia um fogo de carvão de pedra. Eram os parceiros de sempre de Phileas Fogg. Jogadores de whist, aficionados como ele, o engenheiro Andrew Stuart, os banqueiros John Sullivan e Samuel Fallentin, o cervejeiro Thomas Flanagan e Gothier Rolfe, um dos administradores do Banco da Inglaterra. Personagens ricos e ilustres, mesmo naquele clube cujo quadro de sócios incluía eminências da indústria e das finanças. Então, Ralph, indagou Thomas Flanagan, em que pé está o caso do assalto? Na minha opinião, respondeu Andrew Stuart, o banco pode dar adeus para o dinheiro. Espero o contrário, que agarremos o assaltante, discordou Gothier Rolfe. Inspetores de polícia, gente muito esperta, foram despachados para a América e para a Europa, distribuídos por todos os principais portos de embarque e desembarque. Quer dizer, será difícil esse cavalheiro escapar. Ora, isso significa que temos a descrição do ladrão? Perguntou Andrew Stuart. Em primeiro lugar, não é um ladrão, retrucou seriamente Gothier Rolfe. Como assim? Não é um ladrão o indivíduo que subtrai 55 mil libras em dinheiro vivo? Não, respondeu Gothier Rolfe. Seria por acaso um industrial? Gracejou John Sullivan. O Morning Chronicle garante tratar-se de um gentleman. Quem dava essa resposta não era outro senão Phileas Fogg, cuja cabeça emergia nesse momento da maçaroca de papel aglomerada à sua volta. Ao mesmo tempo, Phileas Fogg saudou os colegas que lhe retribuíram a saudação. O episódio em questão, que os diversos jornais do Reino Unido discutiam acaloradamente, acontecera 3 dias antes, 29 de setembro. Um maço de cédulas, perfazendo a fantástica soma de 55 mil libras, fora extraviado do guichê do tesoureiro-chefe do Banco da Inglaterra. A quem se surpreendia com a facilidade do roubo, o vice-diretor Gothier Rolfe limitava-se a responder que, exatamente naquele momento, o tesoureiro achava-se ocupado em registrar a entrada de 3 shillings e 6 pence, e que é impossível estar de olho em tudo. Cumpre observar aqui, o que torna o fato mais explicável, que esse admirável estabelecimento chamado Banco da Inglaterra confia cegamente na honradez do público. Nenhum guarda, nenhum militar, nenhuma grade. O ouro, a prata e o dinheiro são expostos abertamente, ficando, por assim dizer, à mercê do primeiro que aparecer.
Ninguém iria colocar sob suspeição a honestidade de um transeunte qualquer. Um dos melhores observadores dos costumes ingleses conta inclusive o seguinte: numa das salas do banco, onde ele se encontrava um dia, teve a curiosidade de ver mais de perto um lingote de ouro pesando entre 7 e 8 libras, que se achava exposto no guichê do caixa. Pegou o tal lingote, examinou-o, passou-o ao vizinho e este a outro, de modo que, de mão em mão, o lingote seguiu até um corredor escuro e só voltou meia hora depois, para reocupar seu lugar, sem que o caixa houvesse sequer erguido a cabeça. Em 29 de setembro, contudo, as coisas não se passaram em absoluto dessa forma. O maço de cédulas não voltou, e quando o magnífico relógio pousado sobre o drawing office assinalou, às 5 horas, o fechamento dos escritórios, só restava ao Banco da Inglaterra anotar 55 mil libras na coluna de perdas. Devidamente constatado o furto, agentes e detetives, escolhidos entre os mais espertos, foram enviados aos principais portos do mundo: Liverpool, Glasgow, Havre, Suez, Brindisi, Nova York, etc., com a promessa, em caso de sucesso, de uma recompensa de 2.000 libras mais 5% da soma porventura recuperada. Enquanto não se obtinham os dados que o inquérito imediatamente iniciado deveria fornecer, esses inspetores tinham como missão observar escrupulosamente todos os passageiros que chegassem ou partissem. Ora, precisamente, como dizia o Morning Chronicle, havia motivos para supor que o autor do furto não fizesse parte de nenhuma das sociedades de ladrões da Inglaterra. Naquele dia, 29 de setembro, um gentleman bem apessoado, com boas maneiras e ar distinto, fora visto circulando na sala dos pagamentos, cena do crime. O inquérito permitira reconstituir com precisão as características desse gentleman. Descrição prontamente transmitida a todos os detetives do Reino Unido e do continente. Alguns espíritos simplórios, Gosse e Ralph era um deles, julgavam-se então com razões para crer que o ladrão não escaparia. Como o leitor há de imaginar, o acontecimento era o assunto do dia em Londres e em toda a Inglaterra. Discutiam-se apaixonadamente as probabilidades de sucesso da polícia metropolitana. Não admirava, portanto, os membros do Reform Club debaterem a mesma questão, ainda mais que um dos vice-diretores do banco se achava entre eles. O ilustre Gosse e Ralph não duvidava do resultado das buscas, imaginando que a recompensa oferecida apuraria sobremaneira o zelo e a inteligência dos agentes. Já o seu colega Andrew Stuart estava longe de partilhar tal confiança. A discussão entre os gentlemen, que haviam se sentado a uma mesa de whist, prosseguiu, com Stuart sentado diante de Flanagan e Fallentin e de Phileas Fogg. Durante o jogo, os jogadores não falavam, mas entre as vazas, a celeuma interrompida retornava ainda mais ferrenha. "Sustento", disse Andrew Stuart, "que as chances estão a favor do ladrão, que não pode deixar de ser um homem astuto." "Ora, pense bem", replicou Ralph. "Não existe nenhum país onde ele possa se refugiar." "Está bem." "Aonde imagina que ele possa ir?" "Não faço ideia", respondeu Andrew Stuart. "Mas, afinal de contas, a Terra é vastíssima." "Antigamente até que era", disse Phileas Fogg a meia voz. Emendou: "Sua vez de cortar, cavalheiro", acrescentou, passando o baralho a Thomas Flanagan. A conversa foi interrompida durante a vaza. Mas logo Andrew Stuart a retomou, dizendo: "Por que antigamente? Porventura a Terra diminuiu de tamanho?" "Sem dúvida", opinou Gosse e Ralph. "Concordo com Mr. Fogg. A Terra diminuiu, uma vez que atualmente a percorremos 10 vezes mais rápido do que 100 anos atrás. E é isso que, no caso que nos ocupa, tornará as buscas mais ágeis." "E, ao mesmo tempo, mais fácil a fuga do ladrão." "Sua vez de jogar, Mr. Stuart", disse Phileas Fogg. Mas o incrédulo Stuart não se convencera e, terminada a partida, insistiu: "Convém admitir, Mr. Ralph,
Ele prosseguiu. Que encontrou uma maneira curiosa de dizer que a Terra encolheu. Quer dizer, só porque hoje a percorremos em 3 meses? Em apenas 80 dias, disse Phileas Fogg. Com efeito, senhores, acrescentou John Sullivan. 80 dias depois que o trecho entre Rothal e Allahabad foi inaugurado na Great Indian Peninsula Railway. Eis o cálculo feito pelo Morning Chronicle. De Londres a Suez pelo Monte Cenis e Brindisi, trem e navio, 7 dias. De Suez a Bombaim, navio, 13 dias. De Bombaim a Calcutá, trem, 3 dias. De Calcutá a Hong Kong, China, navio, 13. De Hong Kong a Yokohama, Japão, navio, 6. De Yokohama a São Francisco, navio, 22. De São Francisco a Nova York, trem, 7. De Nova York a Londres, navio e trem, 9. Total, 80 dias. Sim, 80 dias, exclamou Andrew Stuart, que inadvertidamente cortou justo num trunfo real. Mas sem contar o mau tempo, ventos contrários, naufrágios, descarrilamentos, etc. Incluindo tudo, respondeu Phileas Fogg, continuando a jogar, pois dessa vez a conversa não respeitava mais o West. Mesmo que os hindus ou os indígenas roubem os trilhos, exclamou Andrew Stuart. Mesmo que interceptem os trens, saqueiem os vagões, escalpelem os passageiros? Incluindo tudo, respondeu Phileas Fogg, que abaixando seu jogo acrescentou. 2 trunfos reais. Andrew Stuart, de quem era vez de embaralhar, juntou as cartas, observando. Teoricamente, o senhor tem razão, Mr. Fogg. Na prática, porém... Na prática também, Mr. Stuart. Queria vê-lo tentar. Só depende do senhor. Vamos juntos? Deus me livre! Exclamou Stuart. Mas apostaria de olhos fechados 4.000 libras que uma viagem dessas, feita sob tais condições, é impossível. Mais do que possível, ao contrário, rebateu Mr. Fogg. Muito bem, faça-a então. A volta ao mundo em 80 dias? Sim. Por que não? Quando? Imediatamente. Isso é loucura! Exclamou Andrew Stuart, que começava a se irritar com a insistência do parceiro. Sabe de uma coisa? É melhor jogarmos. Muito bem, Mr. Fogg. Aposto as 4.000 libras. Torne então a embaralhar, respondeu Phileas Fogg, pois o senhor se enganou. Andrew Stuart juntou novamente as cartas com as mãos nervosas. Em seguida, bruscamente, pousando-as sobre a mesa, disse: Muito bem, Mr. Fogg. Aposto as 4.000 libras. Meu caro Stuart, disse Fallentin, acalme-se, não pode estar falando sério. Quando eu falo que eu aposto, respondeu Andrew Stuart, é sempre a sério. Aceito, disse Mr. Fogg. Em seguida, voltando-se para os colegas. Tenho 20.000 libras depositadas no banco dos irmãos Baring, e as arriscaria com muito gosto. 20.000 libras! Exclamou John Sullivan. 20.000 libras que um atraso imprevisto pode fazê-lo perder. O imprevisto não existe, respondeu Phileas Fogg com simplicidade. Mas, Mr. Fogg, esse lapso de 80 dias é calculado tão somente como um mínimo de tempo. Um mínimo bem empregado dá para tudo. Mas não para ultrapassá-lo. Terá de saltar matematicamente das ferrovias para os navios. E dos navios para as ferrovias. Saltarei matematicamente. Não faça piadas. Um bom inglês nunca faz piadas quando se trata de coisa tão séria como uma aposta, respondeu Phileas Fogg. Aposto 20.000 libras com os cavalheiros que darei a volta ao mundo em 80 dias ou menos, ou seja, 1920 horas ou 115.200 minutos. Aceitam? Aceitamos!
responderam os senhores Stuart, Fallentin, Sullivan, Flanagan e Rolfe após confabularem. Ótimo, disse Mr. Fogg. O trem de Dover parte às 8h45. Embarcarei nele. Esta noite mesmo? Esta noite mesmo, respondeu Phileas Fogg. Portanto, acrescentou, consultando um calendário de bolso, considerando que hoje é quarta-feira, 2 de outubro, deverei estar de volta a Londres, a este mesmo salão do Reform Club, no sábado, dia 21 de dezembro, às 8h45 da noite. Caso contrário, cavalheiros, as 20.000 libras depositadas atualmente em minha conta, com os irmãos Baring, lhes pertencerão de fato e de direito. Aqui está um cheque nesse valor. A ata da aposta foi elaborada e prontamente assinada pelos 6 apostadores. Phileas Fogg permanecia frio. Visivelmente não apostava para ganhar, somente arriscando aquelas 20.000 libras, metade de sua fortuna, porque previa ter de gastar a outra para executar aquele difícil, para não dizer inviável, plano. Quanto aos seus adversários, pareciam atordoados, não só pelo valor da aposta, mas porque tinham um certo escrúpulo em apostar sob tais condições. Davam 7 horas. Sugeriram a Mr. Fogg suspender o whist a fim de que pudesse fazer seus preparativos de viagem. Estou sempre preparado, respondeu o impassível gentleman e, distribuindo as cartas, decidiu. Mudo para ouros. Sua vez, Mr. Stuart.